Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Muito obrigado a Renata Fã. E no dia de ontem, todo mundo já sabe o que aconteceu, tudo que eu falei. E não tira uma vírgula, que por sinal, se eu pudesse falar mais, eu falaria. A Rede Globo fez um comunicado. Só de fazer o comunicado já mostra alguma coisa. A Band continua. Vamos melhorar aqui tudo que está acontecendo nesse ano de 2026, que está chegando de Copa do Mundo. E aí, se tiver a tréplica, eu falo a quádrupla, a quinta. Eu vou falando um ano inteiro. É só responder. Responder, eu respondo de novo. Tá bom? E aquilo que eu falei, continuo firme e forte, doa quem doer. Doa quem doer. E aqueles que não gostaram, tá tudo certo e não tem problema nenhum. Veloso, boa tarde, Souza. Boa tarde, meu querido Vinícius Batista. Tem Corinthians e Santos hoje, Santos e Corinthians. Tem Palmeiras e Bragantino. Vamos falar muito sobre esses dois jogos. Mas o mais importante no dia de hoje, né, em relação a você, corintiano, aos conselheiros. Quanto tempo que o Osmar Stabile já está como presidente do Corinthians? Está uns 4 meses? 4, 5 meses. Mas qual foi o dia que alguém falou alguma coisa do Osmar Stabile em relação ao esquema de jogador? Em compra de jogador. O que o Osmar Stabile fez para ter o transfer ban? O que o Osmar Stabile fez? Não mandou o Dorival Júnior embora, que se tivesse perdido para o Palmeiras, é bem capaz que tivesse caído, né? O cara que está aí tentando de todos os jeitos mudar o name rights. Como é que o Andrés falava? White. Como é que é? White. White. Né? E aí... E parabéns a você, Osmar Stabile. Tem muita coisa que vai ser falada. Eu já conversei com o Veloso. Quando os caras foram ver outros cartões corporativos, vocês vão ver o que vai vir. É impressionante. E hoje, o Cássio, que não é o Cássio Ramos, mas vai se tornar um grande ídolo do Corinthians, o promotor. Sabe por quê? Porque o que ele disse hoje, e eu escutei a entrevista inteira pelo alambrado alvinegro do Fabrício e do Cascão, né? Fiquei escutando toda a fala dele, da imprensa. Cara, é coisa assim que você tem nojo se você é conselheiro. E se você é conselheiro do Corinthians e você ama o Corinthians, do jeito que todo mundo fala, você tem nojo. Se você é presidente, como é o Osmar Stabile hoje, você tem mais nojo ainda. Porque é inadmissível um clube como o Corinthians passar por uma situação dessa. E o promotor disse lá, e a gente tem quantos trechos? 3 ou 4, Cascão? Nós temos 4 trechos. É bom vocês que não escutaram prestar atenção. E você que está aí com a gente aqui, porque eu eu não falei lá, Internacional, que sei o quê, os caras quase mataram eu, não foi? Quase todo mundo não, mas um pouco de gente. Um monte de gente idiota, diga-se de passagem. Mas o canhão tem que ser aí. O canhão de luz para o Corinthians sair lá do fundo do poço é isso aqui. Mas agora, para vocês terem ideia, pelaquilo que o promotor disse, a dívida só do Andrés é 480 mil reais. Em relação aos juros, porque são 7 anos. E quando o promotor Cássio diz assim, olha, se ele tivesse tido a boa vontade, se ele tivesse percebido que teve esse erro e ele fosse lá pro Corinthians e pagasse, tudo bem. Mas como se passou os 7 anos, o Ministério Público tem a ideia de que ele tem que ser ouvido lá para ver o que vai acontecer. E mais, o que o Corinthians tem que fazer, o presidente do conselho, o que é um presidente do conselho? Tem que aconselhar, né? Além disso, é ele saber do estatuto do clube e fazer com que o estatuto possa ser cumprido, né? Não foi isso que aconteceu com o Augusto Melo? Sim. O presidente do conselho não fez aquilo que manda o estatuto? E de uma maneira muito forte. Mas agora você não vai fazer em relação ao que está acontecendo. Porque não é possível o Andrés ainda participar de uma reunião da Caixa que ele disse que voltaria para que ele pudesse... Que tal E o que aconteceu? Está lá até hoje. O papagaio. Então, aí, quando vocês ouvirem o que o promotor disse hoje, às 11 horas da manhã, é uma das coisas assim, você fica
abismado. Você fala assim, mas se acontece isso, por exemplo, comprou 2 relógios na Gaster, o André Sanches, com o cartão do Corinthians. E por que a nota não foi pro Corinthians e não saiu no nome do Corinthians e saiu no nome do Andrés? Tá errado. Se o cartão é corporativo do Corinthians, tem que sair. O Corinthians comprou 2 notas, 2 relógios da Gaster para isso. Ele disse isso, não disse, Cascão? Então, para você que tá ligado aí, para você que é corintiano, para você que é da torcida, que arrecadou 41 milhões. Para pagar uma dívida que eles não têm nada Eles não a ver têm nada a ver isso. com isso. E 41 milhões não paga esse jogador que o Andrés, que o Duílio contratou aí, Matias Rojas. Rojas. É o dinheiro do Rojas. É o dinheiro do Rojas, o dinheiro que a torcida arduamente. E tem uns caras aí que acham ainda que, meu Deus, que Nossa Senhora Aparecida abençoe os hipócritas. E principalmente os idiotas. E principalmente aqueles que acham, porque está em cima do poder, cara, quanto mais aqui você fica, mais perto você fica do ostracismo. Quando você acha que você é o grandão, quando você acha que você é o maioral, quando você acha que você tem, quando o ego, e coisa que eu não tenho muitos defeitos. Sou um cara chato, sou um cara difícil de lidar, sou um cara, não é fácil ficar comigo aqui. É difícil, cara. É difícil. Eu acho que o único cara que aguentou, 2 caras que aguentou ficar comigo esse tempo todo é o Veloso e o Cascão. Sabe? É difícil lidar comigo. Mas só que eu não sou bandido, não sou ladrão, não sou salafrário, não sou vagabundo, não sou desgraçado. Eu não uso dinheiro de ninguém para os meus filhos estarem estudando fora do país. Eu não uso dinheiro de ninguém e cartão de ninguém para pagar o que eu tenho que pagar dos meus financiamentos, que eu adoro financiamento. Não preciso. Preciso comprar o pavão lá na minha cidade com o meu dinheiro. As notas que saem da Band é o dinheiro que eu ganho. E aqueles que eu faço, os eventos que nós somos contratados pra caramba. Esse é o meu dinheiro, essa é a minha renda. Rádio Craque Neto, eu e Sidney Fraoli. E a Rádio Bandeirantes. Eu apito final e aqui é todo lugar, irmão. Agora, quem usa de um dinheiro que não é dele, o que é? Não é verdade? Apropriação indébita. Apropriação indébita. Pô, se você tá aqui na Band, e se você tá aqui na Band, no figurino, e se você pegar qualquer coisa de qualquer pessoa para você levar, você tá fazendo coisa errada. Se você trabalha aqui e você leva qualquer coisa daqui que não é sua, você tá fazendo coisa errada. Não é não? Se você leva uma caneta daqui, se você leva uma pilha daqui, se você leva... Não é seu, irmão. Não é seu, não é seu. Não é seu, não é seu. E quando você tem um clube que tem 2 bilhões e 700 milhões de dívida, e aí você vê uma coisa meio que singela dos 10 mil, que não são os 10 mil que pagou, certo? Pagou, né? Com juros, né? Deu 15. Não, mas esses 10 mil veio dos 33. Agora, lá de pipa. Agora eu quero ver os 480. Não, eu quero ver os próximos cartões. Eu quero ver os próximos cartões. Aliás, craque, esses 10 mil eles só foram pagos porque isso se tornou público. Isso! Porque senão também ia passar batido. Não, senão, há quantos anos aconteceu em relação ao cartão que você descobriu? Não fazem 7 anos? 7 anos. 18? 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. E dessa primeira fase, é só o Andrés e o financeiro que era remunerado, Roberto Gavioli, que vai ser ouvido pelo promotor. Disso aí, meu irmão, há possibilidades de saber outras coisas, de ter um entendimento como é que um clube como o Corinthians se encontra nessa situação. Que aí as pessoas falam assim, ah, que legal ter o transfer ban. Sabe por quê? Ah, porque ele não vai contratar, não vai gastar mais dinheiro. Olha que loucura. Olha um time que tem 3, 4, 5 transfer ban do Garro. O Corinthians não pagou o Garro. O Corinthians não paga o Memphis, 23 milhões. O Corinthians não pagou o Ranieri. Félix Torres. Félix Torres, José Martins. Como é que pode ainda um time como ele? Como é que pode ser campeão paulista e ainda vai ser campeão da Copa do Brasil? O Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil. O Corinthians passa do Cruzeiro, Fluminense e Vasco, esquece. Pelo menos no meu entendimento, do Batistinha, do Souza e do Veloso, a gente vai falar sobre isso, no momento certo. Agora, um time que chega lá na Baixada,
A torcida tá lá no hotel, meu irmão. A torcida Gaviões, da Praia Grande, todo mundo lá. Uma torcida que não deixa ele ir no estádio. Uma torcida que vai 41 milhões. Mas o foco de alguns idiotas é outro tipo de coisa. É querer ter like, é querer ter qualquer tipo de visualização em cima de um erro e de qualquer que seja a outra pessoa. Né? E mais, quando você tem um cartão corporativo que é para o clube, o que o Osmar Stabile fez? Tirou os cartões corporativos. Não, só um minuto. Só um minuto que eu vou terminar. Só um minuto só. Daqui a pouco você bota esses caras aí. Eles estão cansados de ver esses caras aí. Eles estão cansados. Eles querem ver jogador, eles querem ver... Tudo bem, Cascão. Tudo bem. A hora que for a sua hora, você coloca. A hora que eu estiver falando, você fica quieto. E a hora que você botar aí, você bota como diretor do programa, que, por sinal, você tem vários programas que você faz, né, Cascão? Você está dando palestra, não é verdade? Então, você é palestrante, você é comentarista, você vai em podcast. Aqui, você é um bico, né? Virou um bico para você aqui, você trabalhar na Band, Cascão. É um bico e um bico maravilhoso que você está ganhando. E que, por sinal, recebeu aumento, hein, Cascão? Você está numa fase incrível, Cascão. Está numa fase que eu vou te falar. Ganhou a moto da Yamaha. Quem ganhou? Cascão ganhou. Ganhou moto? Ganhou moto. Fase... É brincadeira, velho. É uma fase... Você nunca teve numa fase tão monstruosa como essa. Voltando. Cara, como é que você pode pegar um cartão? O que mais me deixa extremamente pessimista nas pessoas é isso. No ser humano, é assim. Eu tenho um cartão. Durante 5 ou 6 anos, as compras que eu fiz, 2 relógios, pipa. Então, se eu comprei eles com o meu cartão, mas cadê a conta? Como é que no balancete do mês eu não vi que eu gastei esse dinheiro e eu não tive que pagar? Mas peraí, mas se não caiu aqui, aonde caiu? Mas quem que pagou? Ah, puta, eu peguei o cartão do Corinthians errado. Ó, o financeiro, ó, essa dívida aí que eu fiz aí no Pipa, que eu comprei relógio, essa dívida é minha. Eu perdi o cartão errado, quanto que é? Ah, é 30 mil. Pô, tá aqui os 30 mil, já paga, já deixa já anexado e que tá tudo certo. Aconteceu isso em 6 anos? Seria um sonho, isso seria um sonho, né? Não, não é sonho não. Desculpa, tem muita gente que faz, Souza, sabe? Porque a maioria das pessoas fazem. Desculpa. É que você está analisando a sua analogia em relação ao dirigente, certo? Isso. Mas a maioria das pessoas fazem isso. A maioria das pessoas não rouba. A maioria das pessoas não usam de artifícios para ter... Ele disse que ele se confundiu, né? Mas como é que ele estava com o cartão corporativo quando o Duílio era presidente? Isso! Não faz sentido nenhum. E outra coisa, as contas do Duílio, o Corinthians já fez um BO que não sabe aonde estão as faturas, certo, Batistia? É isso aí. Né? E aí vai querer saber. E que, por sinal, 10 anos a sua fatura você pode pegar aonde você quiser. Voltando em relação aqui, quer colocar...